Welcome to the News Hour. A New York appeals court today dismissed a $500 million civil fraud penalty against President Donald Trump and his companies for overvaluing their properties and financial statements. In the ruling, the judges upheld the fraud judgment, but said, quote, the $500 million to the state of New York is an excessive fine that violates the Eighth Amendment of the United States Constitution. The case centers on allegations that Mr. Trump misled banks and insurers by inflating or deflating the value of his assets when it suited him and exaggerated his net worth by billions of dollars. Alguns despachos judiciais não mudam apenas o rumo de um processo, mas também o modo como o sistema responde a padrões de conduta reiterados. Em 22 de dezembro, em uma audiência da Suprema Corte do Estado de Nova York, uma ordem judicial foi emitida de forma imediata, sem aviso prévio ou cronograma de implementação gradual. A juíza responsável determinou que a totalidade de uma multa civil contra o presidente Donald Trump, no valor de 364 milhões de dólares, fosse paga de forma integral e sem parcelamento. A decisão foi comunicada no início da sessão, interrompendo a expectativa da defesa de que a audiência serviria para discutir cronogramas de cumprimento, possibilidades de negociação ou caminhos de mediação patrimonial. A partir daquele momento, o processo deixou de ser apenas uma questão jurídica e passou a representar um marco de inflexão no tratamento institucional, conferido a figuras públicas com histórico de postergação sistemática de decisões judiciais. A medida adotada pela Corte não surgiu do nada. Ela é resultado direto de uma ação civil movida pela Procuradoria-Geral de Nova York, cujo núcleo central acusa Trump e suas empresas de inflacionar reiteradamente o valor de ativos imobiliários em documentos submetidos a instituições bancárias e companhias seguradoras. Segundo a promotoria, essa prática configurou um padrão contínuo de distorção patrimonial, com o objetivo de obter vantagens contratuais e linhas de crédito em condições que não seriam concedidas com base em avaliações realistas. As alegações foram sustentadas por perícias contábeis, documentos internos e registros de comunicação corporativa, o que levou a Corte a enquadrar o comportamento como fraudulento, à luz da legislação estadual. Após um julgamento completo, a sentença inicial determinou não apenas o pagamento de uma multa bilionária, mas também a aplicação de restrições operacionais diretas contra Trump, incluindo a proibição de liderar empresas sediadas em Nova York e de buscar financiamentos junto a instituições financeiras do Estado. Essas restrições foram mantidas mesmo após recurso, que reduziu o valor monetário da condenação, mas preservou os fundamentos jurídicos da decisão. A instância superior, ao revisar o caso, reconheceu que houve fraude e confirmou que a conduta analisada não poderia ser classificada como erro isolado ou otimismo empresarial. O que estava em julgamento era a integridade dos documentos utilizados para obter vantagem institucional junto a credores. Foi nesse cenário que a audiência de dezembro ganhou peso. Ao recusar qualquer forma de negociação escalonada, o tribunal não apenas reafirmou sua autoridade, mas também deixou claro que o ciclo de apelações sucessivas e dilação estratégica, utilizado de forma recorrente por figuras públicas com acesso a grandes estruturas jurídicas, não seria mais tolerado naquele caso específico. Para observadores do sistema judicial norte-americano, a decisão sinaliza uma mudança na forma como os tribunais lidam com réus que combinam poder econômico, notoriedade pública e histórico de judicialização prolongada. O impacto do episódio não se limitou ao que ocorreu dentro da sala naquele momento. O efeito imediato da decisão foi introduzir um elemento de urgência financeira, em uma estrutura patrimonial composta majoritariamente por ativos de baixa liquidez. Trump possui participações em empreendimentos imobiliários com valor elevado, mas de conversão lenta, como campos de golfe, hotéis e propriedades emblemáticas como a Trump Tower.
tais ativos não são facilmente transformáveis em caixa, especialmente em curto prazo e sob pressão judicial. Consultores especializados apontam que a ausência de liquidez imediata, combinada com o bloqueio ao acesso a bancos do próprio Estado, coloca a defesa em uma posição de risco operacional, sem alternativas de crédito disponíveis. O cumprimento da ordem dependerá diretamente da venda forçada de ativos, o que pode desencadear disputas paralelas sobre titularidade, avaliação e validade de contratos. A estrutura jurídica do caso também limita a atuação da defesa. Ao contrário de outras jurisdições em que é possível converter uma multa em garantias futuras ou acordos de parcelamento judicial, a Corte nova-iorquina optou por um modelo de execução direta, autorizando, inclusive, a utilização de medidas coercitivas previstas para situações de descumprimento deliberado. Entre essas medidas está a possibilidade de prisão civil por desacato, algo incomum em processos de natureza patrimonial, mas legalmente previsto quando o réu se recusa a cumprir ordens válidas de maneira reiterada. Com isso, o caso adquire uma camada adicional de tensão institucional, pois o judiciário passa a exercer não apenas sua função de julgamento, mas também seu poder de coerção direta, inclusive contra indivíduos com relevância nacional. O desdobramento mais visível do episódio é a reconfiguração do espaço ocupado por Trump na arena pública. Ao ser enquadrado como responsável por fraude confirmada judicialmente, o presidente vê sua imagem empresarial confrontada por decisões de instâncias formais, com consequências não apenas financeiras, mas também reputacionais. Essa alteração de posição ocorre em um contexto no qual a viabilidade de sua atuação política futura depende, em parte, da manutenção de uma narrativa de competência administrativa e sucesso privado. O processo, ao colocar em xeque essa narrativa, amplia o campo de disputa sobre o que efetivamente sustenta sua legitimidade perante apoiadores, doadores e aliados. Em um sistema onde decisões judiciais de alta repercussão frequentemente são interpretadas segundo a lógica do embate político, o caso também desafia os limites entre os poderes. Ao exercer sua autoridade sem concessões, a Corte reforça sua independência, mas também se expõe a críticas vindas de setores que enxergam nas decisões judiciais instrumentos de interferência indireta no processo eleitoral. A linha que separa a aplicação da lei da percepção de seletividade institucional torna-se, assim, mais tênue, o que amplia ainda mais a complexidade dos efeitos em cadeia que podem emergir a partir desse ponto. Análises como esta ajudam a perceber que, em muitos casos, o funcionamento efetivo das instituições ocorre nos momentos em que procedimentos deixam de ser rotina e passam a exigir respostas mais incisivas. É por isso que o acompanhamento detalhado desses episódios, feito com rigor e sem atalhos, segue sendo uma peça fundamental para entender como o sistema opera em sua dimensão real. A partir desse ponto, o entendimento do caso passa a depender menos da figura individual de Donald Trump e mais das interações entre os poderes formais que estruturam o sistema de responsabilização civil nos Estados Unidos. A ação foi movida pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, autoridade com prerrogativas constitucionais para iniciar procedimentos civis em nome do interesse público, especialmente quando há indícios de prática empresarial que viole normas de integridade financeira ou cause dano sistêmico ao ambiente regulatório estadual. O órgão baseou sua argumentação em dispositivos da Lei de Empresas de Nova York, que prevê sanções não apenas monetárias, mas também estruturais. Quando fica demonstrado que uma pessoa ou entidade utilizou artifícios contábeis com o intuito de obter vantagens ilícitas perante credores ou investidores. Não se trata, portanto, de uma disputa contratual entre partes privadas.
mas de uma atuação institucional com respaldo em mecanismos que visam proteger a confiança do sistema financeiro como um todo. A promotoria defendeu que os documentos apresentados por Trump a diferentes bancos ao longo dos anos não apenas continham estimativas questionáveis, mas que essas estimativas foram utilizadas de forma reiterada, padronizada e estratégica, configurando uma forma de manipulação sistêmica. O julgamento, por sua vez, não se limitou à análise de um ou dois imóveis específicos. Foram examinados padrões de declaração patrimonial envolvendo múltiplas propriedades, em diferentes períodos, e com dados que divergiam substancialmente de avaliações independentes registradas em outras instâncias. É nesse contexto que a decisão judicial de executar integralmente a multa ganha densidade institucional, ao optar por não permitir parcelamentos ou cronogramas escalonados. O tribunal não apenas se baseou na gravidade da conduta julgada, mas também no histórico de litígios envolvendo o réu. Registros públicos mostram que Trump e empresas a ele vinculadas estiveram envolvidos em centenas de processos judiciais nas últimas décadas, adotando com frequência estratégias de postergação, apelações sucessivas e disputas formais sobre competências territoriais e documentais. Embora essas estratégias sejam legalmente permitidas, há um entendimento crescente entre juízes estaduais de que o uso reiterado de tais práticas pode comprometer a efetividade das decisões judiciais e desvirtuar o objetivo da tutela jurisdicional. A partir desse reconhecimento, o Tribunal Estadual nova-iorquino recorreu a um dispositivo processual que permite a antecipação coercitiva da execução, quando há risco de frustração do cumprimento futuro. Isso inclui situações em que há evidência de esvaziamento patrimonial, transferências atípicas entre empresas controladas pelo mesmo grupo, ou ainda indícios de movimentação societária orientada à evasão de responsabilidade civil. A jurisprudência do Estado autoriza medidas de bloqueio preventivo de ativos, penhora em caráter liminar e, em casos extremos, até mesmo a nomeação de interventores judiciais temporários para garantir a preservação dos bens sujeitos à execução. Além disso, o processo expôs uma área sensível da governança empresarial, a ausência de transparência na comunicação com credores institucionais. Relatórios financeiros apresentados pelo grupo Trump teriam omitido riscos relevantes ou alterado parâmetros de avaliação sem justificativa técnica clara, segundo alegações sustentadas pela promotoria. Para os reguladores estaduais, esse tipo de comportamento fragiliza a estabilidade do mercado local, especialmente quando envolve agentes com visibilidade pública, que podem influenciar comportamentos de investidores, bancos menores ou fundos de previdência vinculados a estruturas públicas. Outro fator que ampliou a dimensão institucional do caso foi a convergência entre diferentes esferas do poder público. Embora o processo seja de natureza civil e movido por uma procuradoria estadual, ele ocorre paralelamente a outras investigações em andamento, tanto no âmbito federal quanto em outras jurisdições estaduais. Algumas dessas investigações tratam de temas distintos, como financiamento eleitoral ou manejo de documentos oficiais, mas sua simultaneidade contribui para um ambiente de sobreposição institucional, que desafia a capacidade de resposta coordenada das estruturas jurídicas do país. Isso exige, segundo analistas, que cada instância envolvida reforce sua fundamentação legal, para evitar a percepção de atuação política disfarçada de ação jurisdicional. Do ponto de vista da dinâmica institucional, a decisão da Corte também insere o sistema bancário nova-iorquino em uma posição delicada. As sanções impostas ao réu incluem a proibição temporária de obtenção de crédito junto a instituições sob regulação estadual,
o que obriga bancos a revisar protocolos de compliance e monitoramento de risco para garantir que não estejam, direta ou indiretamente, facilitando operações de um devedor judicialmente reconhecido. Esse tipo de restrição, embora incomum, está previsto na regulação financeira de Nova York como mecanismo de proteção sistêmica, especialmente quando há risco de que operações futuras sejam utilizadas para diluir ou esconder patrimônio, em desacordo com sentenças judiciais em vigor. A resposta do mercado a essa situação ainda está em desenvolvimento. Investidores com exposição indireta a ativos vinculados ao grupo Trump passaram a revisar suas posições e, em alguns casos, a consultar escritórios de advocacia especializados em avaliação de risco reputacional. Fundos imobiliários, holdings com participações conjuntas e operadores de dívida estruturada monitoram o desdobramento do caso para avaliar impactos em cascata sobre ativos que compartilham governança, garantias ou modelos de operação com propriedades associadas ao presidente. Há também registros de que empresas fornecedoras e parceiros comerciais iniciaram reanálise contratual para se resguardar de eventuais inadimplências decorrentes de bloqueios judiciais ou ações de execução futura. Essa convergência ajuda a entender por que o episódio deixou de ser tratado como uma disputa privada e passou a ser analisado como um caso-teste da capacidade institucional do sistema de justiça em aplicar sanções robustas contra agentes com recursos financeiros e influência política. O foco agora se desloca progressivamente da figura individual para os mecanismos formais que sustentam a efetividade das decisões judiciais, em especial quando estão em jogo valores elevados, impacto público e possibilidade de reação política coordenada. Em outras palavras, o caso opera em dois níveis, o da execução imediata e o da afirmação de autoridade institucional em ambiente de pressão. É nesse tipo de cenário que análises contínuas e estruturadas fazem diferença. Acompanhar com atenção como diferentes órgãos públicos reagem a decisões desse porte permite entender a lógica por trás das ações e os possíveis desdobramentos, inclusive aqueles que, à primeira vista, não parecem diretamente relacionados. Há interpretações divergentes sobre o real alcance institucional da decisão emitida pela Suprema Corte do Estado de Nova York contra Donald Trump. Para parte da comunidade jurídica, trata-se de um episódio que reafirma a autonomia do judiciário estadual na aplicação de sanções proporcionais a condutas consideradas fraudulentas, independentemente da identidade ou projeção pública do réu. Nessa leitura, o tribunal teria agido dentro dos limites processuais previstos, utilizando os instrumentos disponíveis para assegurar o cumprimento efetivo de uma sentença, que já havia sido confirmada em instância revisora. A ordem de pagamento imediato seria, nesse caso, apenas a consequência natural de um processo que percorreu todas as etapas legais, com ampla possibilidade de defesa. Outra corrente, no entanto, levanta questionamentos sobre os efeitos indiretos que a medida pode produzir, sobretudo no campo da governança democrática. O argumento aqui se apoia na percepção de que decisões judiciais com alto impacto, mesmo quando legalmente fundamentadas, podem ser interpretadas como tentativas de deslegitimação política, especialmente em períodos de pré-campanha. Segundo esse ponto de vista, a temporalidade da decisão, próxima de eventos eleitorais relevantes, e seu potencial de desestabilização financeira podem alimentar discursos de perseguição institucional, reduzindo a confiança pública na imparcialidade do sistema. Isso não significa que a decisão em si seja ilegítima, mas que seu enquadramento público pode ser utilizado para fins políticos, o que introduz variáveis difíceis de controlar. Analistas políticos também destacam que o caso altera a equação de risco para doadores, aliados partidários e operadores do entorno institucional de Trump.
Uma decisão judicial que obriga a mobilização imediata de centenas de milhões de dólares impõe desafios operacionais severos que vão além da lógica jurídica. A necessidade de liquidez em curto prazo, somada à dificuldade de obtenção de crédito e à potencial indisponibilidade de ativos livres de litígio, cria um ambiente em que decisões administrativas precisam ser tomadas sob pressão. Isso fragiliza a capacidade de planejamento de médio prazo e aumenta a dependência de redes externas de apoio, o que, por sua vez, reconfigura a relação entre o réu e seus patrocinadores institucionais. Há ainda um terceiro campo de debate, que não se concentra no mérito da decisão, mas em seus desdobramentos potenciais. Especialistas em direito empresarial observam que, caso os valores não sejam integralmente pagos no prazo estipulado, o judiciário poderá autorizar a penhora de ativos com valor elevado, como propriedades historicamente associadas à imagem pública de Trump. A possibilidade de alienação forçada de imóveis emblemáticos levanta questões sobre o impacto que esse tipo de medida pode ter, não apenas no patrimônio do réu, mas também na narrativa que sustenta sua trajetória pública. A judicialização, nesse sentido, pode ter efeitos duradouros sobre a percepção coletiva de poder, sucesso e autoridade. Do ponto de vista sistêmico, o episódio reacende o debate sobre os limites da coercibilidade em processos civis. Embora a legislação permita medidas como prisão por desacato, essa prerrogativa é raramente utilizada em disputas patrimoniais. O simples fato de essa possibilidade ter sido mencionada por integrantes do judiciário indica uma elevação no grau de exigência institucional, diante de condutas percebidas como obstrutivas. O desafio, nesse caso, é calibrar o uso dessas ferramentas, sem comprometer a percepção de equidade e proporcionalidade, elementos essenciais para a legitimidade do sistema como um todo. Em um cenário de polarização crescente, qualquer gesto interpretado como excessivo pode ser instrumentalizado por narrativas que colocam em xeque a imparcialidade dos poderes. Registros de tribunais estaduais mostram que, nas últimas décadas, decisões com esse grau de severidade têm sido raras, e quando ocorrem, geralmente envolvem fraudes empresariais de alto impacto econômico e social. Ainda assim, é incomum que tais decisões recaiam sobre indivíduos com papel político ativo. Isso torna o episódio atual um caso atípico, não apenas pelo volume financeiro envolvido, mas também pelo contexto institucional em que se insere. A combinação de julgamento técnico, consequências financeiras e presença constante do réu no debate público cria uma configuração instável em que as ações de uma esfera reverberam imediatamente nas demais. No campo jurídico, os próximos passos dependerão da forma como a defesa buscará responder à ordem. Caso opte por questionamentos adicionais sobre a viabilidade da execução imediata, caberá ao tribunal avaliar se há fundamentos materiais suficientes para rediscutir a modalidade de cumprimento. Essa possibilidade, porém, é vista com ceticismo por especialistas que acompanham o caso, já que a própria decisão foi justificada com base no histórico de postergação prévia. Outra via seria tentar negociar, informalmente, condições específicas com credores ou investidores privados para levantar os recursos necessários, o que, no entanto, envolve concessões comerciais difíceis em contextos de litígio. Do ponto de vista político, o episódio ainda está sendo processado. Partidos, lideranças e grupos de apoio se dividem entre a tentativa de minimizar os efeitos da decisão e o esforço de utilizar o caso como argumento de campanha, seja para reforçar credenciais de integridade, seja para denunciar supostas distorções institucionais. A incerteza sobre os desdobramentos reforça a percepção de que o sistema atravessa um momento de ajuste, em que padrões anteriores de tolerância, postergação ou negociação
parecem estar sendo substituídos por uma postura mais assertiva por parte das instituições judiciais. Nesse cenário, a principal característica não é a previsibilidade, mas a abertura. Não há, até o momento, um caminho definido para o desfecho do caso. Tudo depende da resposta prática da defesa, da capacidade de articulação financeira diante de restrições crescentes, da eventual reação institucional de outros atores do sistema e da forma como a opinião pública internalizará ou contestará a legitimidade das medidas. O judiciário agiu, mas o impacto desse gesto ainda está sendo absorvido. Acompanhar esses movimentos com atenção é o que permite compreender como sistemas complexos reagem a eventos de alto impacto. E é justamente por isso que continuaremos observando de perto, sem atalhos, sem promessas, apenas com foco na análise consistente do que está em jogo.